Tudo bom? Antes de tudo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tematizando Tudo. Para hoje, nós temos um assunto de suma importância que envolve todas as áreas de nossas vidas. Falaremos sobre o tema a arquitetura das escolhas. A arquitetura das escolhas. Antes de tudo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva neste canal. Eu gostaria de passar para a Paloma, que estará dando continuidade, apresentando também a nossa convidada de hoje. Paloma? Olá, pessoal, boa tarde. Vocês acharam que eu não estava aqui, né? Eu tô aqui escondidinha, mas eu estou por aqui. E nossa convidada especial hoje é a Thalita Figueiredo, graduanda em Comércio Exterior com foco em negócios globais, ênfase em inteligência de mercado, pesquisadora, musicista e ministra de louvor. É 1001 qualidades, né, Alex? Pois é. Thalita, seja bem-vinda ao Tematizando Tudo. Fique à vontade. Se apresente para nós, além desse currículo todo, quem é a Thalita Figueiredo? Olá, gente, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra, nós temos muito tempo já de amizade, isso é um prazer para mim. Bom, a Thalita é uma pessoa... A Thalita Figueiredo é a primeira graduanda na família dela, né? É uma menininha super animada, é uma menina que gosta muito de falar, é uma menina que ama novas experiências e tá amando estar aqui com vocês nesse momento, muito feliz. Que ótimo. Thalita, uma coisa já me chamou muita atenção aqui, graduanda em comércio exterior. Exterior. Convenhamos dizer que não é algo muito popular. Não. Acredito que através da Thalita foi a primeira vez assim que ficou mais forte, ouvir falar sobre tal assunto, comércio exterior. De onde surgiu essa vontade de cursar, de estudar essa área? Como que chegou até você? Quando eu era pequenininha, eu gostava muito do filme Piratas do Caribe. Tem o Capitão Jack Sparrow, etc. E eu sempre gostei do Pérola Negra, que é um navio, né? Um navio mágico. E quando eu era criança, eu falava, olha, eu vou trabalhar com navios, eu vou consertar navios. E aí eu cresci, fui cursar mecatrônica, tranquei. E aí eu vi uma oportunidade de cursar Relações Internacionais. Eu teria esse contato ali com pessoas, diplomacia, falar. Só que aí eu vi comércio exterior, eu vi que tinha aviões na parada, na jogada. Vi que tinha navios, containers, trens. Eu sou apaixonada por mecânica em si. De fato, eu fui fazer mecatrônica. E aí, eu falei, não, é aqui. Né? Em comércio exterior, a gente tem muito mais trabalho a se fazer. É mais burocrático, mas ali a gente tem muito mais mão na massa, né? Em relações internacionais eu ficaria mais nisso de falar, ser mais diplomática, etc. Mas no comércio exterior a gente coloca mais a mão na massa. Então, operações aduaneiras, né? Verificação de carga, teria mais contato com containers, navios em si. Viajaria para porto, aeroportos, viajaria ao mundo. Então, o comércio exterior se ajuda aí. Poxa, super interessante. E dentro de tudo isso, querendo ou não, você passa a ter então uma vida muito mais intensa, porque penso eu que exige muito. Como que você consegue, já estamos aí nessa fala do curso, do engajamento dentro dessa área do estudo, como está sendo conciliar tudo isso, né? Porque tem a carreira, aí tem família, tem vida ministerial. Como que você tem encarado tudo isso? Eu tenho cara de uma forma muito leve, né? A família, o meu ministério, a minha empresa. Na verdade, nesse momento eu estou voltando ao mercado de trabalho, né? Mas eu também sou empresária, vendo joias, né? Prata. E aí eu tento levar tudo de um jeito leve, dando sempre ênfase ali a Deus, primeiramente. E a minha carreira e a minha família. Carreira e família ali, mas Deus em primeiro lugar. Super interessante. Thalita, você também é pesquisadora, né? Tem um Pesquisadora. tema, uma área específica que você está trabalhando, assim? Sim. Eu publiquei recentemente, no final de dezembro, um artigo sobre sustentabilidade dentro dos portos e aeroportos do nosso Brasil, né? E
a relevância disso dentro das operações aduaneiras, né? Ali eu vou citar muito de como é o cotidiano dentro de um porto, né? Porto de Santos, que é como eu posso dizer? É o mais famoso do Brasil, né? Ali tem várias operações, aeroporto de Guarulhos, né? E aonde a sustentabilidade ela se encaixa para a gente fazer as coisas rodarem de um jeito que não afete tanto o meio ambiente e não vá afetar a gente em curto prazo, sabe? E a longo prazo. E chegamos no tema de hoje, né? E aí, Alex? O que Eu você acha estou desse curioso. tema? Eu estou curioso porque, querendo ou não, envolve toda. É a nossa. Esse tema, na verdade, é a vida. A vida é nada mais, nada menos do que escolhas feitas. Sim. Tudo isso que a Thalita acabou de falar aqui já está englobado neste tema. A arquitetura da escolha. Por quê? Penso que para ela viver tudo isso, ela precisou fazer inúmeras escolhas. O que nós queremos aqui hoje da Thalita é extrair dela, do máximo possível, Thalita, todo esse parâmetro, toda essa estrutura de fato, toda essa arquitetura, todo esse paradoxo das escolhas. Como que você passou a enxergar isso e como isso trouxe resultados de fato para a sua vida? Bom, desde que eu me conheço por gente, eu tenho 27 anos, né? E eu entendi que eu precisava fazer escolhas a partir dos meus 18 aninhos, que foi quando minha mãe deixou eu trabalhar. Eu não sabia para onde eu ia, né? E eu falei, olha, eu vou começar por uma loja de música, que aí foi meu primeiro contato com todos os instrumentos musicais ali naquele momento. Tive várias experiências dentro e fora do mercado de trabalho, o que me construiu como cidadã brasileira, como ser humano e como serva de Deus. E nesse momento eu tenho levado esse tema sobre escolhas de uma maneira leve, de uma maneira saudável, porque eu entendo que a vida ela é passageira, ela é rápida e nós precisamos ter resiliência, sabe? Às vezes nós teremos uma opção, 2 opções, 3 opções, e nós precisamos entender que, ah, ao escolher uma delas, sempre vai ser a melhor. Exemplo, eu escolhi isso. E alguns pensamentos virão falando, talvez não aquele caminho, mas eu sei que é o melhor porque nesse momento da minha vida, nessa fase que eu estou, eu sei o contexto de eu ter escolhido isso, é o melhor para mim. E do outro lado eu vou entender melhor o porquê que essa escolha foi a relevante no momento. Excelente. Um tópico, né, digamos assim, bem interessante que a Thalita citou aqui, é que às vezes existem inúmeras possibilidades de escolhas. E cai muito nisso de, poxa, mas será que a escolha a B e a C? Eu escolhi a escolha B. Mas e a e a C? Depois fica no coração. Mas e se eu tivesse... Como lidar com essa dúvida de fato? Porque você falou que gera, assim, uma dúvida, mas que nós temos que entender que a nossa escolha foi a melhor, porque depende do momento da nossa vida. Porém, nossos ouvintes estão pensando, talvez a escolha B foi a minha escolha, eu sei que era melhor, mas eu ainda tenho dúvida. E se eu tivesse escolhido a ou a C? Como lidar com esse ponto de interrogação? Muito legal a pergunta e vai ser um prazer responder. Nós, seres humanos, nós temos muito ego, né? A gente fala, cara, eu escolhi isso daqui e eu não vou voltar atrás. Só que a gente esquece de que sempre dá para voltar atrás. Não existe resposta absoluta, não existe verdade absoluta, existem opções. E quanto mais nós nos prendermos a isso de que não, é isso, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, eu decidi isso, vai ser isso, até a minha morte eu serei isso. Eu acho que a gente coloca a nossa essência como ser humano muito para trás, sabe? Porque Deus nos deu uma essência. Vou dar um exemplo específico. Durante muito tempo da minha vida, eu fui uma pessoa que retraiu muito a essência. Exemplo, eu era muito introvertida, mas desde dos meus 5 anos aos 15 anos de idade, eu sempre fui muito introvertida. Eu sempre chamava as pessoas pra roda, sempre convidava as pessoas para elas não se sentirem sozinhas. E eu via que as pessoas julgavam muito isso.
as pessoas falavam, nossa, mas ela quer se aparecer. Nossa, mas ela é exibida. E aí, após os meus 15 anos de idade, eu deixei essa opinião externa entrar no meu coração, adentrar aos meus sentimentos, e eu falei, não, eu não vou ser uma pessoa assim. E aos 27 anos, meio que eu me abri a um despertar divino que me explicou, olha, não é assim, você não precisa morrer do jeito que você nasceu. E outra, por que você liga para opiniões? Né? Se quem te formou, quem te criou, sabe melhor do que você, e ele colocou essa essência dentro de você, então seja sim extrovertida, porque dentro dessa extroversão eu vou te usar para tocar pessoas, sabe? Para falar com pessoas que estão ansiosas, que estão depressivas, sabe? E para ajudar elas, para levar uma palavra de amor e transformar ali o dia delas. Nem que seja uma pessoa só, ou duas no máximo. Então, isso de ficar preso a uma opção, a uma escolha só, e ficar remoendo isso, é uma grande perda de tempo. E é um grande ego que a gente carrega desde a nossa cultura familiar até o nosso círculo social dentro de instituições religiosas, dentro de universidade, dentro do corporativo. A gente vai tentando se encaixar em lugares que não fazem sentido para nossa essência. E quando a gente entende esse ponto de que a gente não precisa agradar ninguém, a gente só precisa agradar a Deus e ter os nossos princípios e valores muito bem fundamentados, a gente se liberta. E a gente entende que dá sim para voltar atrás. Dá sim pra gente fazer certo. Dá sim pra gente mudar a história, Então, sabe? assim, cada escolha, de fato, ela vai gerar um resultado, Exato. porém, não é errado, por exemplo, a pessoa que escolheu, fez uma escolha B, ela chegar lá na frente e dizer assim, poxa, fiz essa escolha, mas estou enxergando agora que não foi a melhor, então eu vou retroceder. Por mais que eu perca algo, por mais que tenha algum tipo de dificuldade nesse retrocesso, eu tenho a humildade, no caso aí gira até um pouco em torno, porque você falou do ego. Então, o antagônico do ego seria o processo da humildade. A humildade de reconhecer, escolhi errado, volta atrás e começa de novo. Que aí entra essa questão do não se sabotar, do se dar a oportunidade do recomeço. Exato. E para as pessoas que estão nos ouvindo, como que nós podemos então dizer a elas justamente sobre esse ponto? Para a gente partir para um outro bloco aqui do episódio, mas por esse ponto. Ok, você disse aqui, deixa o ego de lado, se reconstrói, traça um novo caminho, independente de tudo aquilo que você já aprendeu e compreendeu acerca da vida, que te foi ensinado. Se você está vendo algo melhor, que não fuja dos seus princípios elementares, siga. Mas e quando falta força para essas pessoas, dessas decisões de escolhas? Porque eu acredito que tem gente que até quer, mas falta, às vezes, uma palavra, como você disse, você entendeu o significado, entendeu o sentido de como Deus te usaria, e às vezes, para dar uma palavra para alguém, um incentivo para outro alguém. Então faça isso nesse momento. Qual incentivo você dá para essa pessoa que já compreendeu? Tenho que começar de novo, do zero, voltar atrás, porque dói. Muito. Decisões erradas doem. Você me pegou de surpresa, mas vamos lá. Por experiência própria, existe algo que nós conhecemos muito bem que se chama caos. E o oposto dele que se chama cosmos. E eu chamo também de Deus, né? Deus, ele não... Como eu posso dizer? O caos, ele não é a ausência de Deus. E não há por que ter medo dele. E as pessoas podem até falar, né? Ah, mas como assim eu não tenho medo do caos? Eu gosto muito de uma cantora que nesse momento ela não está vivendo a arte da maneira mais extraordinária que ela vivia na época, que é a Priscila Alcântara. Só que ela tem um louvor dela que fala: eu danço sobre os seus medos, né? Como se o Espírito Santo dançasse sobre os seus medos. E é como se Deus, Jesus Cristo, ele tivesse olhando pra gente dentro de um barco, né? Um cenário ali, enquanto a gente vê a água entrando no barco, ele fala: olhe somente nos meus olhos.
Olhe somente para mim. Não olha para a água do barco entrando. Não olha para a água do mar entrando no barco. Não olhe para as circunstâncias, porque eu tô com você. E esse posicionamento de você confiar em Deus, de você entender que as circunstâncias estão dizendo não, mas a voz de Deus dentro de você está dizendo sim, para você confiar, é uma das maiores forças que a gente pode desenvolver ali nesse período que a gente fala, não, mas nesse momento não dá para eu abandonar o meu ego, não dá para eu ser humilde e fazer. É nesse momento que Deus nos chama. Confia só em mim, olhe somente nos meus olhos, né? Independentemente do que vão dizer, independentemente de como vão dizer, você deixa o como e o quando comigo. O seu trabalho é apenas confiar. Então, o que Deus fez e está fazendo sobre a minha vida é exatamente isso. Vá e seja quem eu designei você para ser antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, antes mesmo de ela souber da sua existência ali. Eu premeditei você para ser assim, eu escolhi você para ser assim. Não tenha medo. Não é à toa que a Bíblia fala isso 365 vezes, né? Não tenha medo, não temas, né? Olhe somente nos meus olhos, que são olhos de misericórdia e de graça. De certo que você vai passar dores, né? Mas eu venci o mundo e você também vencerá. Thalita, de que nós estamos conversando aqui, a gente parte do pressuposto que os destinos, isso eu digo meu, o seu, o nosso, ele não é ilusório, não é algo que se materializa do nada na nossa frente. Sim. Tem uma construção. Sim. Os nossos destinos são construídos normalmente pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. E partindo do pressuposto do nosso assunto de hoje, tem alguma metodologia, algum princípio que ajuda as pessoas a tomarem melhores escolhas? A Bíblia. Eu acredito nisso. A Bíblia é um dos maiores manuais para a gente entender e aprender o que é de fato viver. O que é liberdade em si? Ninguém sabe. Quando a liberdade ela passa a ser limitada ali naquele momento, o que é você ter muitas escolhas? E o que essas escolhas elas vão fazer com a sua mente? Como elas vão trabalhar com a sua saúde mental? Essas escolhas são saudáveis? Então, existem muitas interrogações dentro do mundo moderno em que nós estamos, que nos fazem realmente questionar quem nós somos, o que nós estamos fazendo e o porquê que nós estamos fazendo. E a Bíblia, ela de fato, ela mostra pra gente, olha, você é o que Deus diz que você é. E o que Deus vai dizer que nós somos? Nós somos imagem e semelhança dele. E Deus está conosco o tempo inteiro. Ele nos protege, ele nos guia. E a Bíblia ela vai dar os 10 mandamentos ali. E 3, Cristo vai salientar melhor a nós, que é amar o teu próximo acima de tudo. Amar o teu próximo é como a si mesmo. E amar a Deus acima de tudo. Quando você ama o seu próximo e você vê a oportunidade de servir pessoas através do que você tem, através do que você é, quando você vê a oportunidade de colocar em prática o que você faz, é um talento seu que não foi treinado, não foi estudado, é uma coisa que nasceu com você. E você utiliza isso para alcançar pessoas, fazer o bem às pessoas, servir as pessoas. Eu acredito que essa seja uma das melhores metodologias para a gente entender qual é o melhor caminho a nós trilharmos, sabe? É utilizar aquilo que você já tem para criar algo maior. Vamos lá, vamos talvez complicar um pouco mais. Nós estamos falando aqui de decisões, e o que a gente tem visto aí muito, né? Talvez o Alex consiga melhor fazer essa pergunta, é uma avalanche de possibilidades. Sim.
Principalmente com o advento da internet, né, Alex? A gente vê aí muitas coisas sendo vendidas de prato cheio ali pela internet. Aliás, tudo está na internet. Dificilmente hoje você vai numa loja e encontra uma roupa que você gosta, mas se você vai na internet, você encontra a roupa que você gosta. Então, tudo está sendo centralizado em um lugar só, que é a internet. E por meio da internet tem muitas opções, inclusive de relacionamentos. Sim. Muitos relacionamentos são iniciados por meio da internet. Então a gente está vivendo, de fato, numa geração de um boom de informações e possibilidades. Como que a gente consegue diferenciar uma possibilidade de uma distração? Porque algumas coisas são distração para nós. Todas. Eu me atrevo a dizer que todas são distrações. Não existe nada melhor do que um bom livro. Mas hoje em dia nós fazemos tudo pelo celular. Pagamos conta pelo celular, né? Nós pedimos comida pelo telefone. Nós conversamos e tratamos de amizade de longa data. Nos comunicamos, né, com pessoas de países diferentes, fuso horários diferentes. Então, infelizmente, nós já desenvolvemos uma certa dependência da tecnologia hoje. E falando um pouco sobre decisões, é o momento que a gente chega no tema, né, que a arquitetura da escolha. Hoje em dia, o mercado, ele... É redundância falar que o mercado ele tá muito saturado. Acredito eu que o mercado sempre foi saturado. Porque quando você abre um negócio, o vizinho do lado ele vai abrir um igual ao seu e ele vai competir. E, assim, eu acredito que isso seja uma das primícias da saturação ali que nós falamos. Bom, o mercado em si, ele tá voltado para as experiências, né? A experiência do consumidor. E aí, é o que eu trato muito nas pesquisas dos meus próximos artigos, é sobre o customer service, né? O que as empresas elas estão procurando justamente para atrair o seu público-alvo e para que eles permaneçam consumindo as suas marcas. Eles estão tratando de experiências, todo mundo sabe, né? E é uma confusão, não confusão, né? Mas é uma competição de quem tem a melhor experiência. Não citarei marcas aqui, mas é visível, né? E como que a estrutura, né, da arquitetura da escolha funciona dentro desse mercado, dentro dessa geopolítica, dessa macroeconomia. Ela funciona de que nós temos as opções, porém nós não podemos diminuí-las. Então, nós vamos arquitetar um plano para que seja uma estratégia de incentivo. O que é uma estratégia de incentivo? Existia uma empresa, né, que abriu, de fato, ali a área de convivência para os seus funcionários, e ali eles fizeram um teste durante 3 meses. Ali eles colocaram disponíveis alimentos que fazem bem para a saúde, vegetais, né, sucos naturais, né, pães frescos, etc. Tudo muito sem industrializados e... Nem uma batatinha escondida, nada? Um Não, hambúrguerzinho, um Mac? colocava uma batatinha ali de uma airfryer. Cozida. Uma batata cozida. E aí, esse teste, né, essa pesquisa que eles fizeram, na verdade, durante 3 meses, levou a esses funcionários dessa empresa a terem uma boa escolha em relação à sua saúde, né? E ao sair do ambiente de trabalho, a sair daquela convivência, as pessoas elas começaram a consumir mais comidas que davam mais saciedade, que davam mais energia, coisas mais naturais. No caso, eles mexeram no hábito, né? Eles Mexeram mexeram no hábito. exatamente. Isso que a gente pode chamar também, a gente pode qualificar a arquitetura da escolha juntamente nisso. Vamos lá, hábito, um incentivo à mudança de um hábito, né? Uma estratégia de incentivo ali que o mercado está tomando. Quando nós entramos hoje no mercado para comprar leite, não é como os nossos pais faziam, né? Antigamente eles entravam no mercado, tinham 1 ou 2 marcas, no máximo 3 ali.
As 3 tinham 2%, 1% de gordura, eles pegavam e ia para casa, né? Tinha uma diferença mínima ali do preço. Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, nós entramos no mercado e aí não tem apenas só diferença de gordura dentro do leite. Também tem ali leite com 1% de gordura, com 2% de gordura. E aí você tem que saber a procedência, se é o leite da vaca, se é o leite de amêndoas, se é o leite de aveia, Sem entende? lactose. Sem lactose, desnatado. Se é leite mesmo. Se é leite. E olhe lá. E isso Quantas vezes voltou pro mercado? Que tem um Quantas tem um vezes? negocinho desse, né? Que tem um Exato. retorno. Fica embaixo do rótulo, assim. Quando ele tá Pouca gente colorido, observa isso, né? eu observo sempre. Quando eu entro, eu já olho lá embaixo que eu falo, olha, tá colorido. Isso daqui foi ultraprocessado, né? Ultraprocessado foi processado mais de uma vez. Então, eu vou colocar ali. Prefiro um leite fresco. Só que o leite fresco, ele não está ali numa caixinha quadrada, né? Ele está ao lado, que é aquele que tá na geladeira, né? Não sei se vocês perceberam. Tô descobrindo Aqueles agora. são frescos. Aqueles. Fala igual o Bernardo, fui tapeado, fui enganado. Fui tapeado, não sabia. Fui enganado. Tá na geladeira, então. Tá na geladeira, eles são Olha, resfriados. compramos leite essa semana. Tem que manter Compramos a errado. temperatura. Sim. E ali você vira, né? No comércio exterior a gente Não, vamos para faz informação pública agora para os nossos pública. ouvintes. Se for comprar leite, procure os que estão na geladeira. Certo, Mas Thalita? provavelmente deve ter Sim. um preço maior, né? Um preço maior, é um preço mais considerável, porém, você vê que o cuidado de manter a temperatura, sabe? De conservar ali a enzima do leite, tudo que compõe, você já vê, não, esse daqui eu vou pagar um pouco mais, mas ele talvez não afete tanto a minha saúde. Em aspas, para pessoas com intolerância à lactose como eu, não indico E tudo isso está. Você percebe? Tudo na vida está envolto da escolha. da escolha. Até a questão da alimentação. Só que você estava falando aí, Thalita, me preocupei com uma coisa aqui. A experiência da empresa. Você citou alguns tipos de experiência que as Sim, empresas estão sim, fazendo e tudo sim. mais. E posteriormente os funcionários ali que tiveram acesso ali a verduras, Uhum. legumes, alimentos mais saudáveis. Eles acreditam que acabaram que saindo dali da experiência, comprando mais coisas do tipo. Só que aí tem uma coisa, então a escolha deles, posterior à experiência, foi moldado. A experiência, na verdade, eram eles. Sim. Foi moldado aí pela empresa, ao ponto da empresa conseguir fazer eles mudarem o hábito da vida deles. Exato. Então, nossas escolhas não são neutras. Não. Isso é um perigo. Elas são influenciadas. São influenciadas e me atrevo a dizer que são totalmente controladas, né? Mas fica para uma outra pauta aqui, assunto delicado. Nós vemos. E bem polêmico. Algumas Polêmico. Polêmico. liberdades Porque aí a gente para pra restritas. pensar, porque quando nós falamos sobre escolha, dentro de um parâmetro humano, nós estamos sempre lidando com a questão da liberdade. Uau, a pessoa que faz escolhas e não importa a opinião alheia, não importa isso, não importa aquilo, olha como eu sou livre, olha o tanto de escolhas que eu fiz na vida. Mas, na verdade, toda escolha que nós tomamos na vida, ela tem uma raiz. Ela tem uma influência, ela tem uma fonte. Então, olha como a vida às vezes parece tão simples, mas às vezes acaba se tornando também tão complexa. Ao mesmo tempo que nós achamos que estamos livres, pode ser que estamos aprisionados sem saber. E toda escolha tem uma influência. A questão é, quais? Exato. O que nós podemos, prosseguindo dentro desse tópico, em qual momento, né, nós acessamos a liberdade? Né? Em qual momento nós percebemos que nós temos liberdade? Quando nós falamos de arquitetura da escolha, a estratégia de incentivo, a experiência do cliente, o público-alvo, quando nós citamos tudo isso, nós falamos sobre pessoas. E quando o mercado ele sempre está de olho no que o consumidor está fazendo. Qual hábito o consumidor está tomando? O que o consumidor está comprando e por quê? O que está influenciando ali o consumidor? Às vezes pode ser uma série, às vezes pode ser uma música, um cantor. Antigamente era assim, né? As bandas ditavam os estilos de roupa, As novelas. as novelas, as tatuagens em si. Hoje em dia, esse mundo meio que ele ficou muito maior, né? Hoje em dia, vamos citar aqui, algumas instituições religiosas, elas
trouxeram uma mudança, assim, também, justamente para integrar pessoas, né? Para fazer com que as pessoas elas estivessem mais confortáveis, que não fossem tão diferentes ou distantes do que elas, como eu posso dizer, vivenciavam ou imaginavam. Quando a gente fala de tudo isso, é importante salientar que a nossa saúde mental e emocional, ela é muito importante. Ela acaba tendo uma relevância muito maior. Como eu posso dizer, em termos de escolha, que nós estamos aqui falando sobre, quando a gente escolhe alguma coisa, voltando no primeiro tópico, que a gente fala de que nenhuma escolha é errada. Se você precisou escolher, é porque você precisou se posicionar. Se você precisou se posicionar, às vezes a gente já sabe o caminho certo. E em algum momento naquela rota, alguma coisa vai mudar e vai te direcionar para o caminho certo. Quando nós falamos sobre isso, de fato, lembrar que princípios e valores são importantes. E colocá-los acima dessas escolhas é relevante para nós a longo prazo, nós como seres humanos e cidadãos. Digamos, as empresas elas trabalham muito com estratégia de incentivo, trabalham muito com customer service, que é a experiência do consumidor, e elas procuram entender como o consumidor se comporta. Posso até citar aqui também, que é da onde veio pautado esse assunto, que é sobre o artigo do Barry Schwartz, que é um estadunidense que ele é psicólogo e ele estuda psicologia comportamental dentro da macro e microeconomia ocidental. E aí ele vai expor pra gente o tema que é o paradoxo. Paradoxo da escolha. E água. Bebe água, amiga. Bebe uma água, engasga. Eu engasguei com a saliva. Amiga. Pode ficar à vontade. Respira, amiga, água. Não, fica... Como é o nome do psicólogo? Barry Schwartz. Ele estuda a área comportamental. Sim, ele é psicólogo estadunidense e ele estuda a área comportamental. Como o Ocidente, não só o Ocidente, mas ele foca mais em nós aqui, como o Ocidente se comporta. Eu lembrei de uma coisa que eu vou contar depois pra vocês sobre isso. O Mas pode comportamento que o consumidor... Qual é o posicionamento, né? Comportamento do consumidor. E aí ele vai citar que existem 2 tipos de consumidores. Existe o maximizador e existe o satisfeitor. Peraí, vamos devagar, para o nosso público entender, e eu também, que eu tô meio... Senão, algumas pontas de assunto, a gente acaba ficando meio solto, perdido. Então, existe 2 tipos de consumidores. Sim. O primeiro, eu vou tentar descobrir qual tipo eu sou e qual tipo a Paloma é aqui, e o nosso público vai se identificar com isso daí. Quais são os 2 tipos? É o Maximizador e satisfeitor. Maximizador e o satisfeito. Isso. Vamos descobrir agora quem somos. Satisfeitor? Satisfeitor. Explique-nos. Maximizador é aquela pessoa que ela quer ter uma máxima de utilidade na escolha que ela optar. Então, exemplo, o maximizador, ele vê 5 opções de escolhas, e eu tô diminuindo bastante. E aí ele vai estudar essas opções. Só que esse estudo que ele vai fazer vai ser demorado, porque ali ele vai colocar critérios como sensação, como longevidade, como critérios a longo e curto prazo, e ele não vai colocar tanto os princípios e valores como satisfeitor. Então, como eu posso dizer? O risco do maximizador, ele se frustrar é muito maior. Porque ele vai passar mais tempo escolhendo. Ele é um burocrata, digamos. Ele é burocrata. Acho que define bem, então, no caso. É um burocrata, Ele porque quer tirar se ele vai vantagem. pegar, por exemplo, 5 opções e vai analisar tudo aquilo, ele é o governo. Exato. O maximizador é o governo. Por aí. Ele vai escolher muito, porque ele quer tirar a maior vantagem da escolha que ele optar. Cara, sabe o que é profundo, parando pra pensar na explicação que a Thalita tá dando? Que a questão da escolha,
entra no correr riscos. E tem gente que não tá disposta a correr risco. Não. O maximizador, ele não tá disposto. Não. E aí ele tarda a vida dele. Sim. Então tem Gente- gente que tá ouvindo nós aqui, que tá tardando a vida porque tem, mas e se? E se o quê? Sua vida já não presta. Tome alguma atitude, alguma escolha pra viver alguma coisa diferente, uma coisa nova. Já é 2026, a Thalita acabou de dizer aqui na narrativa dela. Acabou de dizer na narrativa dela que a vida passa rápida. Mas e se eu? E se o quê? Não, é mais ou menos isso, né? Mas vamos lá, continua. Eu amo meus amigos. E o satisfeito? O Alex acaba com a gente. Calma, respira. A gente vai ser cancelado aqui, cara. Não, mas 3%. é basicamente. Não, mas basicamente. Não, mas basicamente é isso. Nós precisamos tomar decisões na vida, porque não tem como viver coisas novas sem atitudes novas. É o básico, né? É o básico. Então, vocês que estão nos ouvindo, é basicamente isso. Não tem como viver coisas novas tomando atitudes antigas. O Evangelho ensina isso. Jesus falou sobre o vinho novo, o odre novo. Não tem como colocar remendo. Não faz eu rir. Não tem como colocar remendo, né, em roupa antiga que vai rasgar. Então, pra viver o novo, deixa o maximizador de lado. A gente vai ter que contar. Tô brincando, pessoal. Mas vamos lá. O bom é a naturalidade. É. Thalita, Ah, amiga, dá 2 minutos, corta pro intervalo. como está? Agora era hora de ter os patrocinadores, né? Vamos passar os nossos patrocinadores. Mas beleza. Tá muito calor. Mas nós já entendemos o maximizador, Eu vou tentar. Paloma, amém? vou tentar Que é o aqui. detalhista. É o detalhista. E tem o outro é o Qual? O satisfeito. satisfeito. O satisfeito. Vamos lá. O satisfeito, ele vai colocar acima de tudo os valores e os princípios dele, mas não deixando de colocar o coração. Então, ele vai olhar aquelas 5 opções e ele vai falar. Sossega. Bebe um pouquinho de água. Vamos lá, que eu preciso aprender sobre o satisfeito. Vamos lá. Ai, vai cuspir. Consegui. Vamos. Vamos conseguir. Não vai convidar mais. Olha o que vocês fizeram. Satisfeito. O outro ainda. Não, vamos lá. Gente, até o Léo está O conosco. backstage tá aguentando. Depois a gente corta algumas partezinhas. Fazer cara de sério. Faz cara de séria. Somos pessoas comportadas. A olha, gente é uau. estudado. O outro rindo. A gente é estudado. Desculpa. Tipo, tô vendo. Tô vendo como são cultos. A gente tem tudo. Vamos lá, a gente é culto, a gente é culto. O satisfeito. Por que satisfeito, ô, Thalita? Porque tem essa. Como eu posso dizer? Quando você escuta a palavra satisfeito, qual radical vem à sua cabeça? Uma pessoa Satisfação. Satisfação. Isso. Mas o satisfeitor é português mesmo ou não? É americano. Americano, tá. Não, por isso que eu achei que na primeira vez que você falou, eu falei satisfeitor. Eu até falei satisfeitor. Será que é só satisfeito e ela tá satisfeitor? Não, é que é assim mesmo, é Satisfeito, em origem americano. Inglês. Certo. Termos. Mas é pra definir justamente essa área? Exato. É uma pessoa que ela vai encontrar satisfação independentemente da escolha que ela fizer, porque ela vai entender aquilo como uma nova experiência. Se for boa ou ruim, ela vai saber comentar. Olha que importante isso daqui que a Thalita tá dizendo. Encontrar satisfação independente da escolha, porque assim, bem verdade às vezes escolhemos errados. Então é possível, por mais que escolhamos errado, encontrar satisfação em meio a essa escolha. Existe essa possibilidade. Por mais que as pessoas elas não acreditem. Eu vou dar um exemplo muito simples. É como se você provasse um novo sabor de sorvete. E aí você fala, cara, eu nunca provei esse sabor novo que tá dando aqui nessa sorveteria que eu amo vir. Deixa eu provar.
Quando você gasta o seu, né, dinheirinho ali naquele sabor novo e você fala, cara, não é tudo isso. Mas você, como satisfeito, ele reagiria. Ele fala, olha, não gostei. E agora as pessoas têm a oportunidade de saber que não é tão agradável assim, porque vai ter alguém que vai falar pra Vai elas. ter uma referência. Vai ter uma referência, exatamente. Mas só uma pergunta rapidinho. Essa teoria vem do livro daquele escritor ou não? Não, vem das vozes da minha cabeça. Entendi. Amplamente bíblica. Porque entra na questão do ser grato. Em tudo, na questão do em tudo dai graça. Por exemplo, igual ela deu o exemplo aqui do sorvete. Poxa, mas a experiência que eu tive com outro sabor era bem melhor. Bem melhor. Porém, Porém, não vou reclamar Não desse vou sabor reclamar. porque estou com uma sorvete nova aqui. experiência. Uma nova experiência. Exato. Percebe-se, a Thalita falou aqui sobre o padrão da escolha e ela disse assim, e eu sei que na internet isso tudo vira uma polêmica muito grande, porque tem gente que nem crê na Bíblia, não acredita no Evangelho, etc e tal. Só que ela disse, poxa, a base da escolha pra mim são as Sagradas Escrituras. Ela que é o manual da vida, ela que vai direcionar, ela que vai influenciar, ela que vai estruturar as nossas escolhas. E quando você parte para um princípio como esse, da questão da gratidão, Bíblia. Tudo pautado na Bíblia, de fato. Você vê que não foge do manual. E o manual já está escrito isso. Em tudo dai graças. Não andeis ansiosos com coisa alguma, sabe? Porque a paz que excede todo entendimento, se você realmente confiar, com ações de graças, ela guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É você não ter medo de tomar decisões, por mais que isso seja doloroso. Existem pessoas que são overthinkings, né? Uma pessoa overthinking é aquela pessoa que ela pensa demais, que são os maximizadores. Essas pessoas, elas acabam tendo, nossa, mais frustrações, mais decepções, diferentes do satisfeito. E quando nós olhamos para a Bíblia, é uma salvação para os maximizadores. De olhar e falar, não tem por que eu ter medo, porque Deus vai me ensinar ali dentro. Eu vou aprender alguma coisa nova. E que legal eu aprender alguma coisa nova, porque eu vou poder passar isso para outras pessoas. E agregar, de certa forma. É usar experiências ruins com um propósito. Com propósito. Com propósito. Ou aprendizado, né? Isso. Aprendizado. Ou aprendizado. Exato. Eu você- estou partindo do princípio dessas colocações que você fez aqui, Thalita, do Maximizador. Maximizador. Satisfeito. Satisfeito. Cada um tem umas certas características que eu entendo que, na medida certas, são boas qualidades. Por exemplo, tem pessoas que decidem extremamente só pela racionalidade e acaba não colocando aquilo que você colocou, né? Os princípios, a sensação que ela vai sentir com aquela sensação. E tem outras pessoas que decidem só pelo emocional. Sim. Sim. E, como você tinha dito, acaba desequilibrando a balança, né? Porque as duas partes é A gente essencial. A gente quebra. Sim. Conheço pessoas que vivem no meu círculo social que sofrem com isso, né? E eu não sei o melhor modo da gente consertar isso ou, como eu posso dizer, solucionar esse problema, mas tudo volta para o primeiro tópico que estávamos falando. Você incentivar novos hábitos da pessoa. Uma pessoa, ela não nasce. Existem pessoas que vêm de dom, né? Nasce muito analítica, ela analisa o ambiente, ela analisa expressões faciais, ela analisa comportamentos, ela analisa roupas, tons de vozes. Tem pessoas que nascem com isso. E tem pessoas que elas desenvolvem. Você não nasce um CEO, você se torna um CEO. Você não nasce uma mulher, você se torna uma mulher. E quanto mais cedo nós entendemos que a nossa passagem nessa vida é para evolução e aprendizado, mais rápido a gente vai conseguir alcançar uma evolução e o amor ali e a leveza na nossa vida. Que eu acho que é assim, um dos pontos chaves. Você ser leve, você sorrir em meio ao caos e dançar junto com ele e falar, vai estar tudo bem. Quando o meu pai vive dizendo isso, né? Ele diz duas frases pra mim. Ele fala, filha, seja humilde em tudo que você fizer. Quando Deus ele te der uma oportunidade, suba o degrau, né, da oportunidade, mas suba mais 3 de humildade. E outro que ele fala, né? Viva
Viva intensamente. E quando você vê. Ele é católico, né? Ele fala, não tão intensamente. Mas quando você vê uma tempestade, vai em direção a ela, sem medo. Dance com a tempestade. Assim, no momento, você vai se sentir sozinha. Você vai se sentir aflita. Você vai sentir desespero. E uma palavra que a gente não gosta de utilizar muito no vocabulário da nossa família, que é medo. 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 A gente, pelo menos eu, assim, eu falo, olha, essa palavra aqui, ela não faz parte do meu vocabulário. Ela Quem me limita, ensinou essa palavra? ela limita muito. O medo, ele limita muito. Muito. E aí ele fala, dance, né? Enfrente a tempestade, porque a gente não sabe o que tem lá do outro lado dela. E às vezes pode ser o que nós mais pedimos, esteja do outro lado dela. Então, dance com os seus medos, com o desespero. E aí entra o que nós falamos novamente, né? As escolhas são riscos. Sim, E nós temos que estar dispostos a enfrentar esses riscos. sim. Paloma, Thalita, agora eu quero aproveitar as duas aqui, que eu preparei uma pergunta. É porque eu. Porque as duas fazem parte do mercado de trabalho e são mulheres. Ai, emocionei. Brincadeira. Seríssimo isso. Por quê? Hoje é um debate muito grande dentro desse meio sobre mulheres com carreira de trabalho, etc e tal. E hoje nós percebemos que as mulheres escolheram de fato, vamos colocar dos últimos 10 anos para cá? Eu não estou na estimativa, estudada, basicamente dos últimos 10 anos para cá, vou usar a expressão que invadiram o mercado de trabalho. Houve um impulsionamento para essas escolhas. Como que vocês enxergam hoje mulheres, carreira, mercado de trabalho? Tira para o ímpar aí e vê qual das duas vai começar. Paloma que é advogada, né? Então é mais fácil pra ela. Não estava na pauta, Não viu, estava. pessoal? Não estava na pauta. Mas vamos lá. Como você bem disse, né? Parece que as mulheres invadiram o mercado de trabalho. Se a gente partir desde o princípio, lá as mulheres sempre trabalhou. Só que não tão formal quanto é hoje. Quando a gente pega o início das indústrias, o trabalho foi desenhado especialmente para atender a mão de obra masculina. E o que a gente vê hoje é que as mulheres adentraram esse mundo. Não partindo pelo lado radical da coisa, né? Mas, de fato, o mercado de trabalho é mais adepto ao trabalho masculino do que feminino. Então, assim, ainda é um desafio para a mulher em alguns aspectos, tá? Não vou generalizar em todos ao dizer que talvez a mulher tem menos oportunidade. Tem algo implícito que sim, mas já é um fator que nós viemos superando aí ao longo do tempo. Quais são os desafios que eu vejo hoje para a mulher no mercado de trabalho? Alguns são colocados por nós mesmos, ou porque nós tende a se menosprezar mais, a buscar, Muito. a se inferiorizar mais. Exatamente porque essa figura masculina no mundo corporativo, né, às vezes é mais expressiva, então a gente acaba se acuando. E outras por falta de posicionamento, por falta. Vou falar algo aqui que é até polêmico, viu, meninas? Às vezes por falta de uma vestimenta adequada no ambiente de trabalho. Os homens têm esse fator? Tem, só que as mulheres tendem a ser mais visadas. Então, se você está num mundo corporativo e você não se veste de acordo com o mundo corporativo, você vai ter menos oportunidades e é inegável isso. E aprender outras habilidades. Como, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre pensar mais racional. Tivemos uma conversa descontraída recentemente, né? E a gente estava discutindo ali sobre um fator bíblico, né? Que o homem, ele já foi criado com um instinto de liderança. Então, não cabe à mulher ter um cargo de liderança. Eu estava conversando com o Alex exatamente isso. Eu presenciei muitas pessoas sendo líderes e mulheres sabem liderar muito bem. Às vezes, mais do que os homens. O problema do homem para a mulher é a mulher tende a agir muito mais com o emocional. Então, para ela
ser uma boa líder, ela vai ter que trabalhar o lado emocional muito mais do que o homem. O homem parece que ele já está muito ali habituado A àquele pressão. ambiente, àquela pressão que ele sofre. A mulher não, a mulher no lado emocional, ela é mais frágil. Isso é bíblico, né? Ela é mais sensível, talvez pelo esse lado materno que a mulher tem, já intrínseco a ela. Então, a mulher no mercado de trabalho, primeiro, ela vai ter que superar os desafios que é do mercado de trabalho, né? Adepto, por exemplo, à maternidade, precisa superar todos esses desafios, a dupla jornada. Só que o maior desafio da mulher é com ela mesma. Isso é profundo. Thalita, nesse meio do comércio exterior, focado em negócios globais, toda essa área de pesquisa que você faz, como que você está enxergando esse lado mais feminino da coisa, esse avanço das mulheres? Você tem percebido, tem de fato assim um aumento proporcional ou é uma área muito ainda fechada mais para os homens? Parece que eles se envolvem mais. Como que é? Bem, se eu não me engano, a profissão de comércio exterior aqui no Brasil, ela começou ali em meados de 2009. É recente. É recente, é recente. Então, tivemos aí a pandemia, né, em 2020, o qual o mercado ele realmente teve uma necessidade desfreada de profissionais do comércio exterior, para realizar as operações, as transações, né, para entender como funciona os negócios, as transações junto com a Receita Federal, as empresas, as macro e microempresas, como funciona os trâmites de importação e exportação. O que eu vejo hoje é que o comércio exterior ele está aberto a quem sabe sobre o tema. Quem tem um estudo e quem tem uma familiaridade, uma experiência ali com o comércio exterior, porque é muito burocrático. Você mexe com papeladas em idiomas diferentes, você mexe com volumes, né? Valores muito diferentes, assim. Você fecha um container, você divide um container. Você aluga um container, você aluga um navio, você conversa com o agente aduaneiro, você precisa ter, como eu posso dizer, contatos dentro do porto, contatos dentro do aeroporto. Então, eles, na verdade, não vou falar que o mercado está desesperado, mas se Há uma escassez de é uma profissional escassez de preparado mão para de a obra área. especializada, exatamente. Não possui tanta mão de obra especializada. É uma profissão de exatas? É. É uma profissão mais analítica? É. Mas é uma profissão que paga muito bem, né? Por exigir um pouco mais, por exigir um pouco mais de atenção ali, com invoicing, com packing listing. São vários documentos, né? Porque a gente sabe que as coisas da Shopee não vêm a cegonha, né? É, não. Cegonha não traz, né? Não, né? Amazon, Shopee, Tem toda uma logística tem que a gente nem toda uma sonha. logística e essa galera não dorme, essa galera não tem Deve ser uma folga. loucura. É madrugadas e madrugadas. Tem gente que trabalha de madrugada, né? Principalmente a logística trabalha de madrugada. Você ganha bem em determinadas empresas ali que elas se proporcionam a pagar mais, mas você corre o risco de você se estressar um pouco mais, principalmente com a logística ali. Porém, essa parte de logística, ela é mais voltada, assim, para os homens, né? A oportunidade, eles visam mais os homens, mas não estou dizendo que as mulheres também não estão na logística. E a parte de comércio exterior, eu vejo que é ambíguo até esse momento, né? Até, nós estamos em 2026. Até 2026, eu vejo que o comércio exterior, essa profissão, ela tá ambígua, né? Ela tá procurando pessoas com mão de obra especializada justamente para realizar todas as transações e operações ali. Se tem muita Excelente. oportunidade. Não é que falta mulheres, é que falta mão de obra. Mão de obra Ah, especializada. e ela Não. deixou um detalhe muito importante aqui. Preparados. Preparados. Academicamente preparados é o que as empresas estão sentindo falta no Estão momento. sentindo falta. Não só preparação. Eu tenho
Eu não citei, mas eu sou facilitadora de uma organização que faz parte da filantropia do Banco BTG. Essa essa organização, ela é focada em desenvolver jovens dentro de multinacionais em cargos de liderança. Então, o que eu faço lá como voluntária? Eu facilito, né, pequenos cursos para incentivar esses jovens, né, mostrando metodologias que vêm de Ivy Leagues, como Harvard, como Stanford. Nós trazemos essas metodologias e ensinamos essas metodologias a esses jovens que já estão dentro do meio universitário e que querem uma ascensão dentro de multinacionais, uma ascensão dentro de grandes empresas. O mercado ele não só está procurando preparação. Ele está procurando uma coisa que dentro do mundo corporativo é muito citada como soft skills. Que são soft skills. O que é soft skills e hard skills? Hard skills é a mesma coisa que fosse o maximizador e o satisfator. Soft skills são pessoas que sabem falar com gente, que sabem se comunicar e são pessoas que possuem ali um nível de inteligência emocional para resolver conflitos interpessoais. E não só conflitos, né? Para construir redes de apoio, redes com gente boa, com pessoas que possam te agregar em algo. E hard skills são pessoas que entendem de sistemas, que sabem, que já fizeram cursos de, como eu posso dizer, dando exemplo fica muito melhor. Pessoas que entendem de Excel. É uma hard skill. Pessoas que entendem de Power BI, pessoas que entendem de inteligência artificial hoje em dia, pessoas que entendem de Python, que é a ciência da computação, né? Pessoas que tiveram uma vivência, uma experiência com isso. A gente pode dizer que o mercado ele procura essas hard skills, mas hoje em dia o mercado ele está muito mais tendencioso a encontrar pessoas que saibam falar com outras pessoas, que saibam se posicionar com outras pessoas. E mais as experiências, né? Eu vejo muito no LinkedIn, assim, posts escritos, olha, as pessoas estão exigindo 5 anos de experiência, um doutorado. Eu já vi uns memes Você já assim. viu? Um doutorado. E é soft real. skills. Estudo em Harvard, não sei o quê, para pagar um salário mínimo, né? E isso não é justo, nós temos consciência de que isso não é justo, mas o mercado em si, ele tá muito mais tendencioso a procurar líderes, como a Paloma já falou. Você sabe liderar, você sabe resolver problemas, como você se comunica, porque isso é importante. Dentro de uma corporação, isso é muito importante, principalmente para você ascender lá dentro. Saiu recentemente, se eu não me engano, foram 15 características que todos os líderes vão ter que desenvolver até 2030. Exatamente pelo advento da IA, né? Sim. Porque as questões técnicas vai ser substituídas de Sim. uma hora ou outra pela IA, até por causa da automatização, é muito mais rápido. Esses dias eu fiz uma planilha em 5 minutos com a IA. Só que o que a IA não pode fazer? É lidar com pessoas. Então, as pessoas vão ter que ter essas habilidades. Exatamente. Inteligência emocional, linguagem não violenta. E quando eu digo linguagem violenta, é a fala, é a expressão, é o corpo que também fala. Exato. Então, tem outras características que o mundo corporativo vai ter que se adaptar. Eu acho que é o que a Thalita tem falando. E falta, né, Thalita? Muita, meu bem. Tem muita gente sem noção, desculpa o termo. Sem noção dentro de corporações, assim, mas eu venho aprendendo uma coisa muito, muito relevante. E eu vou abrir um pouco mais para a minha vida pessoal, assim, não saindo do tema, né? As pessoas, elas vão nos machucar de qualquer jeito. Nós seremos machucados por um parente, pelo nosso pai, pela nossa mãe. Nós seremos machucados, quem for cristão, né? Pelo padre, talvez. Vai falar alguma coisa ali que a gente, né? Evangélicos, protestantes ali. Pelo pastor, pelo líder, pelo patrão, né? Pelo supervisor, pelo gestor ali. Só que nós precisamos ter uma resiliência de entender que nós também vamos machucar pessoas.
né? Que nós não somos o alecrim dourado para falar, olha, me machucou, fiz biquinho, vou embora. Não quero mais ficar aqui. É necessário um tempo ali, um período de maturação para cada um de nós. E aí entra a escolha novamente, de olhar com esses olhos de resiliência e falar, eu aprendi. Tá ruim, mas eu aprendi. E eu cresci dentro dessa escolha que eu fiz, esse ministério que eu escolhi. A nossa família a gente não escolhe. Então, eu vejo que o perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma escolha. E ele não é sentimental, ele não é emocional. O perdão é uma decisão racional. Eu decido te perdoar porque é como se eu estivesse tomando veneno esperando que você passasse mal. Isso não faz bem pra mim, isso não vem de Deus, isso não vem do divino. Então, o mercado em si, ele tá muito mais tendente, né, a procurar pessoas que tenham esse tempo de maturação, que tenham passado por esse tempo de maturação, para entender que a gente veio para cá para evoluir, nós nascemos para evoluir, e é isso, gente. Thalita, nós já estamos partindo aqui para os nossos minutos finais, porém, tem um assunto que eu gostaria que você também fizesse uma exposição dentro desse ambiente de escolhas, que é a questão ministerial, Claro. né? E eu acredito que você deva ter vivido muitas escolhas dentro desse ambiente religioso, cristão, ministério, louvor. Para quem não conhece a Thalita, inclusive tem uma playlist aqui no meu canal, Só da Thalita, só da Thalita, gente. cantora Thalita Figueiredo, tem lá uns 10 louvores, ela louvando. E é muito importante você falar para os nossos ouvintes qual é o peso das escolhas dentro desse ambiente cristão, dentro do reino de Deus que você já vivenciou e vive até hoje. Podemos dizer que o reino de Deus exige o ministério pessoal com Deus, exige escolhas. Sim. Primeiramente, a gente já começa da premissa de que a gente precisa escolher um ministério que mais se encaixa em quem nós queremos se tornar. Nascida e crescida na Assembleia de Deus, eu, eu vi que eu fui colocada naquele ambiente, né? A minha mãe, ela servia a Deus dentro da Assembleia Tradicional Conservadora, e eu fui colocada naquele lugar. Quando eu tomei ali os meus 16 aninhos, foi na época que nos conhecemos, eu entendi que não fazia sentido eu estar naquele ambiente, porque alguns princípios, alguns ensinamentos, dizemos, vamos falar aqui um linguajar mais cristão, né, evangélico, doutrinas, né, eu não se encaixava. Então, eu fui para um ambiente no qual eu me sentisse, eu conseguisse conhecer mais a Cristo, não que na Assembleia nós não conhecemos. Eu queria conhecer de uma maneira mais leve, não com tantas doutrinas, com tantas regras em si, não dizendo que a Batista não Dogmas tem de homens. isso. Não dizendo que a Assembleia, a Batista não tenha doutrina, a Batista tem doutrina, sim. Mas, pela essência da Thalita, a Thalita queria usar uma calça na época. É porque assim, é importante fazer a separação que as pessoas às vezes não compreendem, que existe uma diferença muito grande entre doutrina e usos e costumes. As pessoas às vezes acabam fazendo uma salada de uma mistura só, achando que doutrina são usos e costumes, que usos e costumes são doutrina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Doutrina vem da vertente de ensino. E quando a Bíblia nos ensina a seguir a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos que eles proclamavam, que nós temos hoje como palavra de Deus. Então, seguir a doutrina não é seguir usos e costumes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós, como cristãos, nós somos obrigados, para exercer a fé, a seguir a doutrina bíblica e não a doutrina, o ensinamento de homens. E aí entra essa questão que a Thalita falou, quando ela se percebeu dentro de um enquadramento apenas humano e não divino, ela enxergou na ação da escolha dela o estar mais ligado à doutrina de Deus, da palavra de Deus, do que a doutrina criada pelos homens. É basicamente isso, né, Thalita? Basicamente isso. Eu via que os usos e costumes, eles eram colocados acima da doutrina.
o que era pregado, acima dos ensinos. E foi quando eu me desloquei. Eu falei, Deus, eu estou indo para um ambiente que eu quero aprender mais de ti. Graças a Deus, muitos falam, né, que a Batista ela é uma denominação que ela te oferece um pouco mais da palavra de Deus, né? Não dizendo que as outras não oferecem, muito pelo contrário, elas oferecem. Mas às vezes a Batista ela é um pouco mais centrada na palavra do Senhor. E ali eu fui me descobrindo e me desenvolvendo, né? Desenvolvendo meu ministério. Durante a minha caminhada com Deus, foram muitas dores, né? Ministro louvor, mas ministrar o louvor nem sempre é uma coisa tão fácil. Você recebe muitos elogios, mas você também recebe muitas críticas. E você precisa entender que nenhum é melhor do que o outro, né? Ambos não precisam ter tanto efeito na sua vida como o Espírito Santo tem que ter. O Espírito Santo precisa ser mais do que as críticas e os elogios que você escuta. Então, eu não fui o tempo todo essa garota madura pra chegar aqui e falar: "Olha, eu me machuquei muito e valeu a pena porque eu cresci". Em momentos, assim, muitos momentos da minha vida, eu fiquei de bico e falei: "Olha, me machucaram, eu vou embora", né. E foi quando Deus ele via ali a oportunidade de cumprir um propósito de maturação sobre a minha vida, e eu entender e gerar ali, frutos, né, só que eu mesma voltava atrás. E nesse momento, eu tive uma grande oportunidade de passar por esse teste dentro da minha congregação. E o Espírito Santo ele realmente falou pra mim: "Olha, filha, é uma escolha, né, eu sei que você tá muito machucada, eu sei que pessoas falaram coisas que você não queria ouvir, eu sei que foram muitas palavras de ataque, julgamentos, muitos olhares de crítica, mas eu preciso que você entenda que a cura já está sobre você e quem escolhe ser curado é você", né. Em algum momento na Bíblia, a gente se depara com a passagem de Cristo. Cristo chega, acredito que você tenha sido cego, paralítico, ele pergunta: "O que queres que eu te faça?", né. Paralítico de Betesda? Paralítico de Betesda. Não. Quero Obrigada, ser não. curado hoje. É Você a quer ser pergunta. curado? Ele deu uma escolha. Você quer ser curado? Porque a cura já está na sua frente. É só responder sim ou não. E quando, eu respondi: "Sim, Senhor, eu recebo essa cura, eu escolho me posicionar como alguém curada, eu escolho me posicionar como uma verdadeira serva do Senhor que já está pronta". Não em todos os âmbitos da vida, não em todas as características, mas nessa área eu escolho estar pronta, nessa área já escolho estar madura, para passar para frente, para gerar frutos. E foi muito legal, né, foi muito transformadora essa experiência, porque hoje eu estou no meu ministério, e agora eu já estou no teatro da igreja, eu era da banda, né, estamos, negociando aí para voltar, já sou do coral da igreja, que é um sonho que eu tô realizando, e Deus ele tem feito coisas grandes, e eu tenho essa consciência comigo, as pessoas vão te machucar. Mas você também vai machucar as pessoas. E você precisa ser madura e resiliente para escolher permanecer na dor ou, ou escolher a dor que já, a cura que já habita sobre você, a escolher caminhar como alguém curada para curar. Excelente. Aceitar, né, o tratamento é uma Aceitar. escolha. Thalita, eu tenho aqui para finalizar, sabe aquelas perguntas ping-pong de resposta rápida, que não Sei. deixa nem a pessoa pensar direito? Nossa. Pois bem, tem algumas perguntas aqui e eu vou começar. Preparada? Não. Vamos lá. Um livro. Um livro. Ai, eu lembro a autora, mas A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Um líder que te inspira. Jesus. Uma música que marcou a sua vida. Tudo é perda. Tudo é perda. Uma habilidade que todo profissional deveria desenvolver. Comunicação. Uma escolha que você faria novamente. Aceitar a Cristo. Uma escolha que você faria diferente.
Essa é difícil. É. Uma escolha que eu faria diferente. Ai, são tantos tópicos na minha cabeça, mas eu poderia colocar não ser tão teimosa. Acho que eu faria isso diferente. Ser menos teimosa. Para finalizar, a última pergunta: o que significa sucesso para você? Sucesso pra mim significa você ser você mesmo na maior potência que você pode ser, sem medo do que vão falar de você, sem medo de como vão olhar pra você. Sucesso é você acreditar tanto em Deus, ao ponto de você não querer saber como nem o quando. Você apenas confiar. Excelente. Pois bem, pessoal, essa foi a Thalita, nossa amiga, cantora, mulher de negócios, empresária. Uau! Muito obrigado, Thalita, por ter Eu vindo agradeço. participar dessa conversa conosco. Espero que não fique só nessa, que tenha outras vezes. E na próxima vez, é que hoje ela não tá ainda tão bem, né, Thalita? De garganta. De garganta, mas Tá dá inflamada. até pra cantar, não dá, Léo? Numa próxima vez dá pra cantar, né? Na Dá próxima pra vez a Thalita vai vir vai cantar uns 2 louvores aí, Ah, né, Paloma? Ministrar nosso coração Alguma com os consideração louvores. final, Paloma? chorar. Não? Thalita, deixa um recado, uma mensagem para todos os nossos ouvintes, amigos, familiares, irmãos em Cristo que assistiram esse episódio, que vão compartilhar com mais pessoas, uma mensagem final vinda do seu coração. Uma mensagem de fé que eu tô vivendo nesse momento é escolher ter fé, é escolher acreditar. A Bíblia nos fala ali esqueci o versículo, mas eu me lembro, esqueci o capítulo, né, a citação, mas eu me lembro do que ele fala. Ele diz que ore com ações de graças, crendo que já recebeu. Glória a Deus. Peça, né? O que eu tenho pra dizer, assim, o que eu estou vivendo. Se posicione, peça e confie de todo o seu coração. Porque quando nós confiamos em Deus, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente não precisa se preocupar nem com como, nem com quando. A gente só precisa entender de que Ele vai fazer. E essa é uma das melhores certezas que eu carrego comigo. E aqueles que estão ao meu redor. Confie, peça, se posicione em oração, se posicione em graça. Peça, ele será dado. Bata e a porta abrirá. E não se preocupe com o como nem quando, porque o Criador do universo se encarrega de fazer todo o projeto. Glória a Deus. Thalita, hoje nós compartilhamos aqui, através da sua vida, sobre trajetória, inteligência de mercado, propósito e tudo isso englobado nas escolhas. Espero que o nosso público eles compreendam a importância de tudo isso. Como uma escolha faz a diferença, não no amanhã, no hoje. No hoje. Só que eu gostaria também que você deixasse para o pessoal suas redes sociais. Você utiliza YouTube, Facebook, Instagram? Como que as pessoas conseguem te achar? As pessoas conseguem me achar no TikTok, no Instagram, @LitaFigueiredo_. Então, tanto no TikTok como no Instagram, @Lita Figueiredo _. Fácil, não é difícil. Lita. @Lita Figueiredo _, tanto no TikTok como no Instagram. Ou tanto no Instagram como no TikTok, se assim preferir. Uou! Fechadíssimo. Agora nós vamos olhar ali para aquela câmera, vamos dar um tchau pro pessoal. Foi um prazer, pessoal. Abraço.